solenidade, ainda na oitava de Natal, Maria, reconhecida como Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Celebrar esta Eucaristia sobre a devoção à Virgem Maria, reconhecida em sua maternidade divina, significa olhar para a Mãe do Senhor, que é também a Mãe da Igreja, ela que viveu a sua vocação, o seu chamado, foi obediente à vontade de Deus, disse o seu sim, e na carne ela nos deu o Salvador, o seu Filho Jesus, o nosso Redentor. Então, celebrando neste primeiro dia de um novo ano civil, nós queremos nos colocar debaixo da proteção da Virgem Maria. Ela é a Mãe do Senhor e é a nossa mãe. Ela é a Mãe da Igreja. Ela é a Mãe da humanidade. Ela é a Mãe de cada crente, de cada fiel, de cada católico, de cada um daqueles que se colocam nos caminhos do seu Filho Jesus, para segui-lo, amá-lo, servi-lo e testemunhá-lo numa vida de fé, de esperança e de caridade. Então, nesta primeira Eucaristia de janeiro, nós queremos depositar toda a nossa vida no coração de Nossa Senhora, no seu coração imaculado, para que ela nos guarde e nos proteja, que ela nos preserve na graça de Cristo, que ela nos conduza ao Evangelho do seu Filho, Evangelho de paz, Evangelho de perdão, Evangelho de conversão, Evangelho de santidade. Hoje nós também proclamamos, no ano civil, o desejo orante pela paz. No calendário civil, o dia 1º de janeiro é o dia da confraternização universal. Na maioria dos países do Ocidente, do qual nós fazemos parte, essa data civilizacional, nós olhamos para o valor da paz. A paz nas relações mais pequenas, a paz nas relações sociais mais amplas, a paz entre as nações, para que o flagelo da guerra, a obra odiosa da guerra, não continue a se expandir entre nós. Então pedimos ao Senhor, pela intercessão de Maria, a Rainha da Paz, que nos conceda a graça de vivermos este ano civil de 2026, na graça do coração de Maria, que é a graça de Cristo, e na paz do seu Filho. Então queremos pedir ao Senhor que a leitura que ouvimos do livro dos Números, a bênção divina que escutamos, ela recaia sobre todos nós e permaneça. O Senhor te abençoe e te guarde. Abençoa-nos, Senhor, e nos guarde na tua graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que o olhar do Senhor esteja sobre a nossa vida. E que o shalom de Deus, como diz Paulo, a paz que ultrapassa todo entendimento, guarde os nossos corações. Essa bênção é belíssima. É uma bênção de confiança. É uma bênção de entrega. É uma bênção de reconhecimento em Deus, que é o absoluto que nos abençoa. E o final do texto diz: é assim que
abençoareis os filhos de Israel. Essa bênção que é do Antigo Testamento, ela agora nos alcança pela bênção em Cristo. São Paulo vai dizer: o Pai nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Então, toda a bênção divina, ela está sobre nós pelo nome de Jesus, pelo poder do Senhor, pela graça do coração do Mestre que quer nos abençoar. E São Paulo vai dizer em um dos seus hinos que essa bênção do Senhor sobre nós é uma bênção também de consolo, para que, com a mesma graça com a qual nós somos consolados, nós também possamos consolar todos aqueles que se encontrem em qualquer adversidade ou tribulação. Então, nesta missa, queremos nos colocar nos cuidados do coração de Maria. Ela é a mãe de Deus, ela é a nossa mãe. Queremos tomar posse da bênção do Senhor sobre nós e vivermos na bênção. Sermos portadores da bênção. Sermos transmissores da bênção. Termos uma fé cristã, um caminho de discipulado expressivo na bênção divina. Nada de reclamação, nada de murmuração, nada de amargura, nada de ressentimento, nada de negativismos, nada de visão pessimista. Muito pelo contrário. Se nós temos diante dos olhos a bênção do Senhor, a face do Senhor, a graça do Senhor e a paz do Senhor, é isso que nós devemos transmitir, porque é isso que nós estamos buscando viver. Mas para que tal realidade aconteça, o Senhor deve nos fazer viver neste ano na obediência à sua palavra, na obediência àquilo que Ele tem para a nossa vida. Maria foi obediente, ela é a humilde serva do Senhor. São José foi obediente, ele prontamente, diz o evangelista, ouvia a voz do Senhor através do mensageiro angélico, e ele prontamente se levantava, tomava sua esposa e o seu menino e protegia-os pela orientação da palavra sobrenatural. Então, a obediência a Deus significa: eu me coloco diante de uma palavra que é maior do que eu, que é maior do que as minhas palavras, e eu, diante dessa palavra de Deus, eu me deixo conduzir e orientar. Pare de ser teimoso. Pare de oferecer resistências. Pare de, diante do Senhor, diante de Deus, colocar na frente o teu egoísmo, a tua arrogância, o teu pecado, o teu vício, a tua dureza de coração. Ano novo é apenas uma mudança no calendário. Mas se nós quisermos a graça do Senhor numa vida nova, nós iremos trilhar uma vida em Deus diferenciada. A exemplo de São José, a exemplo da Virgem Maria, a exemplo do próprio Jesus. Hoje, nós ouvimos o texto dizer que, completados os 8 dias do nascimento do menino, segundo a lei do Antigo Testamento, ele deveria ser apresentado ao templo. É um ato de consagração. Nós queremos aqui, igualmente ao texto bíblico, nos apresentar diante do Senhor num ato de consagração. Não viver o ano na sorte. Você ganhou na Mega Sena, sim ou não? Então a sorte não está do seu lado. A fortuna lhe abandonou. Aceite que você não deve confiar no sortilégio. Eu joguei e me lasquei. Então estou junto com vocês no barco daqueles que não ganharam essa bolada.
Então, não confiar no sortilégio, não confiar na sorte, não confiar no esoterismo, mas consagrar a nossa vida ao Senhor, ao coração de Maria, à palavra de Deus, ao coração de Cristo, ao Espírito Santo, à nossa vida de fé. É aí que as coisas estarão no rumo certo. Aí nós teremos uma vida acertada. Então, Maria e José, obedecendo à lei, levaram o seu menino, o apresentaram diante do Senhor e cumpriram o rito de passagem da circuncisão, que deveria ser realizado em todo menino, em toda criança do sexo masculino. O rito da circuncisão consistia em um rito muito simples. Pegava o prepúcio da genitália da criança e fazia uma incisão para que a genitália fosse facilmente descoberta do seu prepúcio. Hoje nós chamamos isso no comportamento médico de fimose. Só que a fimose médica é um rito higienizador do órgão genital masculino. A circuncisão é um rito religioso de passagem, de pertencimento, de aliança daquela criança a um projeto de Deus de salvação, de bênção, de graça, de promessa divina para ele e para os seus descendentes. Deus ordenou a Abraão esse rito, esse ato religioso de circuncisão. E Jesus, descendente de Abraão, ele passa por esse rito e ele já começa a derramar o seu sangue na aliança abraâmica que será consumada na nova e eterna aliança que ele fará. Então tem rito de passagem que são apenas convenções, como é a mudança de um ano passado para um ano novo. 2025 passou no calendário, estamos em 2026. É uma convenção social, é uma convenção apenas para a gente se organizar na nossa vida civil. Os ritos religiosos são diferentes. Os ritos civis, eles nos tocam na vida civil. Os ritos religiosos, eles nos tocam no ser. Eles são ontológicos. O ser é mudado. No batismo, eu deixo de ser criatura e me torno filho. No crisma, eu deixo de ser uma pessoa desprovida da força do Senhor e eu agora sou um homem de Pentecostes. Na Eucaristia, no sacramento do altar, eu me uno ao Cristo e Ele se une a mim de maneira íntima. Aquele que me come viverá por mim e eu viverei por Ele. Então o sacramento, enquanto rito, transforma o ser. Jesus circuncidado, ele entra na aliança de Abraão e ele será transformado nessa aliança para fazer a nova e eterna aliança acontecer pela sua entrega. Nós devemos viver este ano nesses ritos de passagem que transformam o nosso ser, que nos santificam, que nos salvam, que nos abençoam, que nos guardam, que nos levam para a graça de Deus. Peçamos então, queridos irmãos e irmãs, que nesta missa, a gente de fato se coloque sob a proteção de Maria, ela é a nossa mãe. Que nessa missa você de fato sinta-se, perceba-se e caminhe como uma pessoa abençoada. A bênção do Senhor está sobre nossas vidas. Não se deixe enganar, essa bênção não se ausenta de nenhum de nós. Ela é presença constante, real e inspiradora. E nos deixemos conduzir pela aliança do Senhor, que em Jesus nos alcança. A nova
e a eterna aliança. Que neste ano civil que iniciamos hoje, possamos viver na graça do Senhor e perseverar nos seus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.